Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nós meditaremos neste 23º domingo, o tempo comum, o Evangelho fortíssimo. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, mais conhecido como a correção fraterna. E é interessante notar que esse Evangelho é, na realidade, um grande exame de consciência para nós e para como nós estamos nos comportando diante de nosso irmão que está no pecado ou no erro. Muitas vezes nós, quando vemos o irmão no pecado, no erro, nós apontamos o dedo, nós acusamos. Nós queremos dar 1001 lições de morais, queremos dizer 1001 palavras, queremos de qualquer maneira, e muitas vezes até pela força das palavras, quando não existe nenhuma caridade nas palavras, mas só a força, a violência das palavras, tirar o irmão do erro e do pecado. Mas a correção fraterna deveria ser totalmente o contrário, como nós veremos no Evangelho. Deveria ser um instrumento, não para perder o nosso irmão com a nossa violência e com a nossa dura palavra, mas ao contrário, por meio da nossa palavra, conquistá-lo para o reino e para Jesus. Então vamos escutar com atenção a proclamação deste Evangelho e após a proclamação vamos meditar esses fortes e belos versículos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Essas são palavras de vida e palavras da nossa salvação. Irmãos caríssimos, o Evangelho de hoje nos fala sobre esse tema da correção fraterna, como eu dizia no início. E o Evangelho é muito claro: se teu irmão tem algo contra ti, se teu irmão está cometendo algo contra ti no erro, no pecado, vai a sós corrigi-lo. Esse é o primeiro critério. Nós devemos ir a sós. Muitas vezes nós, quando vemos o nosso irmão no erro, no pecado, nós que nos sentimos Deus, na obrigação e na autoridade de apontar o dedo e de corrigir, nós muitas vezes corrigimos e falamos um caminhão de palavras para o irmão na frente de todos os outros. E assim humilhamos o irmão. Não corrigimos o irmão obedecendo o Evangelho. Se teu irmão peca contra ti, está no erro, chame ele a sós e corrige ele pessoalmente. Porque assim você ganha o teu irmão. Muitas vezes nós queremos corrigir o irmão com a violência da nossa palavra. É interessante que os biblicistas, eles dizem que essa palavra chama o teu irmão a sós e corrige-o, não é apenas um apontar o erro, o pecado, dizendo que ele deve mudar. Mas esta palavra corrigir, ela remete no grego um tenta. O significado dela é tenta conquistar o teu irmão pela delicadeza das tuas palavras.
E nós sabemos, claro, que quando um dos nossos irmãos, alguém está no erro, no pecado, nós podemos gritar, podemos fazer tantas coisas. Muitas vezes a nossa atitude violenta não salva o irmão, mata. Porque leva o irmão a fechar o coração. E essa fechadura do coração faz com que ele não acolha a palavra de Deus. A correção fraterna. A correção fraterna é tratar o irmão como um irmão, não como o escravo. Não eu me colocar na posição de quem domina, que é maior, e tratar ele como um subalterno, mas é tratar como irmão. É por isso que Pedro, quando ele negou 3 vezes Jesus, depois Jesus reconciliou Pedro consigo mesmo e com Jesus, só depois que Pedro passou pela experiência do fracasso, da dor, do arrependimento, de ter negado Jesus, é só aí que Jesus disse: agora, Pedro, apacenta os teus irmãos. Agora também, a mesma misericórdia que tu sentistes de mim, que não apontei o dedo, não te julguei, não te condenei, dá também aos teus irmãos. Muitas vezes as nossas palavras são tão duras diante do irmão que está no erro, no pecado, que nós o matamos. Nós o matamos. Já dizia Dom Bosco, do que vale um caminhão de palavras ditas, se não são ditas com amor? O amor, quando nós repreendemos alguém, quando nós corrigimos alguém com amor, a pessoa sente. Porque as nossas palavras não são palavras para matar, para condenar, mas são palavras que entram no coração com amor para salvar aquele irmão. E para isso, nós não precisamos gritar, não precisamos brigar. Nós precisamos falar a linguagem do coração. Ou seja, nós precisamos nos colocar na posição daquele irmão. Sentir o que ele sente, viver o que ele está vivendo, tentar entrar nesta cabeça, nesta vida. E ter compaixão. Ter compaixão. Nós precisamos nos colocar no lugar daquele irmão. Se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria que, se alguém viesse me corrigir, me trataria? É por isso que Jesus disse: corrija-o como irmão, porque é teu irmão. E muitas vezes a nossa dureza não salva, mata. Eu diria até muito mais, muitas vezes não é necessário nós apontar e dizer todas aquelas verdades que nós imaginamos e que cremos. Porque muitas vezes a verdade, ela não salva, ela mata. Eu não preciso olhar para o meu irmão e dizer tudo aquilo que eu vejo nele. Mas eu devo sim ver tudo isto e pensar o que eu posso fazer para salvá-lo nesta situação. Como eu devo estender o meu braço para ajudá-lo. Quais são, Senhor, as palavras que o Senhor quer que eu use para salvar este irmão? Porque muitas vezes nós vemos o irmão no erro, no pecado, e nós nos sentimos deuses poderosos, nos sentimos com o olho sem trave nenhuma, para poder ir lá e acusar e brigar com o irmão. O Evangelho nos ensina o contrário. Que nós devemos primeiro tirar a trave dos nossos olhos, para depois ir ao irmão. E essa tirar a trave significa se colocar numa posição de humildade diante do irmão, de simplicidade, sabendo que eu também sou pecador e que muitas vezes aquele pecado que me irrita no outro é porque eu tenho ele dentro de mim.
E não devo ir porque eu estou corrigir o irmão porque eu estou irritado com o pecado dele, com o seu erro. Mas eu devo primeiro me acostumar com o pecado daquele irmão, com o erro daquele irmão, para só depois eu ir corrigi-lo. Porque aí as minhas palavras de correção não serão palavras para matar, para condenar, mas serão palavras para salvar, porque eu não estarei mais irritado. E chamar o irmão a sós. Porque na maioria das vezes, quando nós corrigimos os irmãos na frente de todos, ou daqueles que estão perto, nada mais é do que um auto se afirmar, onde nós nos afirmamos poderosos, dominadores, donos da razão. E fazemos o irmão ser humilhado. E humilhamos. E achamos que vivemos o Evangelho. Mas o Evangelho, não existe duas medidas para o Evangelho. Ou eu vivo, ou eu não vivo. Agora, se você vai ao encontro do teu irmão, ele não te escuta, você fala as coisas com a mãe e não escuta, aí sim chama uma ou duas testemunhas. Não para condená-lo, não para acusá-lo, mas para tentar salvá-lo, tentar trazer ele à vida, tentar o convencê-lo de voltar aos caminhos do Senhor. Há um ditado que diz aqui, que eu já escutei várias vezes, que mais vale um amigo do que um irmão. Porque muitas vezes o amigo, ele compreende. Muitas vezes o amigo, ele olha com muito mais olhar de amor do que o próprio irmão. Porque muitas vezes o irmão, ele rotula. Porque ele vive junto, ele com muita facilidade condena. Mas não encontra na fraqueza, no pecado, na dificuldade do outro, o ponto de intercessão para caminhar junto com o Senhor. Mas vê na dificuldade e na fraqueza do irmão o ponto de separação. E na realidade, o ponto da dificuldade, da fraqueza do meu irmão deve ser para mim. Também o meu ponto de fraqueza e dificuldade que me faz unir a ele para que juntos, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, caminhemos para o Senhor. E diz o Evangelho que se mesmo assim chamasse 2 ou 3, foi o teu irmão, ele não te escutou, aí apresentai-o para a igreja e considerai como um pagão. Mas aqui é outro dado interessante, porque nós lemos isso e pensamos, bom, então agora ele está excomungado, está fora da comunhão da igreja. Agora ele está no inferno, está perdido. É um pagão, que vá para o inferno. Não quero mais saber deste irmão. E se agimos assim, também estamos agindo contra Cristo. Porque Cristo, Jesus, ele vivia com os pagãos. Basta olhar o exemplo de Mateus, um cobrador de imposto, publicano, pecador público. Se tornou apóstolo. Tantos outros seguiam Jesus. Jesus, ele se banqueteava, ele ia, comia com os pecadores e com os publicanos. Jesus, ele não faz distinção das pessoas. Quem faz a distinção somos nós, que nos sentimos importantes e nos sentimos alguém. Jesus nos chama na realidade a colocar esses irmãos que estão fora, dito entre aspas, da nossa verdade, a buscar trazê-los ainda mais
ao reino dos céus. Como seria bom, irmão, se nesta semana que entra nós buscássemos salvar todas essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Todas as pessoas que nós conhecemos, que passaram pela nossa vida e que por algum outro motivo caíram nesta vida de erro, de pecado e se afastaram de Cristo e da igreja. Como seria bom? Muitas vezes somos nós que criamos uma igreja como a casa dos santos. E ao contrário, a igreja é a casa dos pecadores. É a casa daqueles que reconhecem que necessitam da misericórdia de Deus e que necessitam deste perdão. E nós, como igreja, devemos acolher a todos. Acolher todos dentro da nossa casa, porque Cristo não faz distinção nenhuma. Como seria bom se nós realmente estivéssemos de olho no nosso irmão, não para condená-lo, não para apontar o pecado, mas para salvá-lo, para construir junto com ele o reino dos céus. Muitas vezes as pessoas que se perdem no nosso caminho, que nós vamos nos perder, se perdem não porque nós não corrigimos, porque muitas vezes nós corrigimos, mas se perdem muitas vezes porque nós não sabemos fazer a correção fraterna. Não é aquilo que entra pela boca do homem que contamina, mas é aquilo que sai. E muitas vezes a nossa palavra ela é tão dura que ela corta fundo e fere de ferimento de morte. Não justifica, como muitas vezes nós dizemos, mas eu sou assim, eu falo aquilo que penso. Não justifica eu matar o meu irmão porque eu não tenho controle do meu gênio, da minha personalidade. Se eu tenho um gênio forte, se eu não consigo segurar a minha língua, então eu devo fazer mais penitência para aprender a respeitar o meu irmão, que é a presença de Cristo para mim. Porque de toda palavra que sai da minha boca, eu devo responder para Deus. E minha palavra ela é para o irmão um instrumento de vida ou de morte. Eu posso estar com toda a razão, com toda a verdade. Mas se eu uso da palavra sem caridade, sem compaixão, sem amor, eu uso da verdade para matar. Nós fazemos essa experiência na nossa vida. Quantas vezes eu me lembro quando eu era garoto, meu pai me vinha fazer repreensões. Minha mãe também. Muitas vezes as repreensões eram feitas com tanta doçura que eu não tinha nem o que responder. Eu me dobrava. Outras vezes passava por repreensões tão duras, como eu me lembro às vezes na escola, por professores, que me fazia fechar o coração e endurecer o coração para escutar aquela pessoa falar. E quando aquela pessoa falar, podia fazer até uma coisa bonita. Eu estava fechado, porque aquela pessoa não me descia mais. O Evangelho de hoje nos chama, irmãos, a rever como estamos usando desse instrumento de vida que o Senhor nos deu, a correção fraterna. E que peçamos a graça de viver essa correção fraterna com amor.
para que as nossas palavras sejam feitas com amor. E se caso somos duros demais na correção diante do irmão, que nós possamos e aprendamos a pedir perdão, para recomeçar com o irmão uma vida nova, uma vida do Senhor. Porque nós, por primeiros, somos pecadores, erramos e precisamos da misericórdia e, sobretudo, do perdão daqueles que vivem conosco. Vos deixo a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz. Vos desejo uma boa semana na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai. Per te sulla tua vita